Queria fazer uma pergunta um pouco mais de modelo de análise, né? A gente está falando muito de margem de segurança aqui, ou da subjetividade do analista. Até comentei com você num vídeo recente que você falava que o Magazine Luiza é uma espetacular empresa, porém com um preço que assusta qualquer criança inocente, certo? Que esteja andando na rua assim, meu Deus, o que é isso, né? Queria discutir um pouco essa tendência contemporânea de que quanto vale a pena relativizar preço no mundo de growth e no mundo digital, ou isso é mais uma tendência daquelas que surgem de tantas em tantas décadas de... Nos anos 70 teve alguma coisa assim, né? O investimento por valor morreu, aí não era bem assim. Quer dizer, onde mora a sabedoria? Eu acho o seguinte, precisamos ter critério e disciplina em seguir o critério. Sem isso, você pode fazer qualquer coisa. Então, e o que a história mostra? A história mostra, e o que finanças comportamentais mostram? Que existem excessos. O sentimento do investidor se move conforme um pêndulo, que vai do extremo da euforia para o extremo do pânico. Então é importante a gente saber, nesse mar de investimento, como está o pêndulo. E a gente procura ter muito esse olhar do pêndulo. Muito bem. Você precisa ter um critério. Cada investidor tem o seu critério. O nosso critério precisa estar baseado em qual é a geração de caixa que aquela empresa vai ter num certo horizonte de tempo que pode ser mais curto ou mais longo. No nosso caso, nós nos baseamos nisso. Quer dizer, e não é só a projeção no modelo de Excel. A nossa filosofia de investimento é value investing. Value investing, da forma como a gente aplica, significa analisar os fundamentos da empresa, traduzir isso para um modelo quantitativo e, a partir desse modelo quantitativo, chegar num intervalo de valor que é o melhor exercício nosso do que a gente acha que vale aquela empresa. O que é analisar fundamento? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, eu vou buscar uma empresa que tenha uma boa estratégia de negócio que leve a empresa para um crescimento sustentável. Segundo, eu quero buscar a empresa que tenha vantagens competitivas ou que nessa estratégia esteja construindo vantagens competitivas, que é um pouco o caso de Banco Inter que a gente investe hoje. Está construindo, não tem ainda, mas está construindo. E terceiro, tem que ter eficiência operacional. Então, se ela tiver essas 3 coisas, eu vou fazer a sensibilidade no modelo e chegar num valor. O que acontece é que existem as modas, em que o investidor vai em conjunto, meio que num efeito manada, para um certo tema, para um certo tipo de empresa. E às vezes aquela empresa fica cara, e cara por muito tempo. E aqui eu faço menção... E pode continuar ficando cada vez mais cara por muito tempo antes então, assim, é muito importante a gente ter o cuidado. No passado, a gente teve o famoso caso das chamadas Nifty 50, que eram cerca de 50 empresas americanas consideradas como ações de viúva, porque elas eram tão boas e tinham uma competitividade tão grande e elas eram negociadas a um preço exagerado e por muito tempo ficaram nesse preço exagerado, até que veio a hora da verdade, isso foi década de 60, então década de 70 veio a grande correção do mercado americano e elas corrigiram mais do que o mercado. Por quê? Porque estavam mais caras do que o mercado. Em 73, 74. Então foi o wake-up call de que, olha, precisa ter disciplina, porque uma hora vem um ajuste. Então, precisamos ter a devida prudência. Por outro lado, a empresa, com uma boa estratégia e construindo vantagens competitivas, pode criar valor. Eu acho que o Magazine Luiza está criando valor. Então, cabe a nós, especialmente em situações de grande crescimento de uma empresa, estratégia que está desabrochando num grande crescimento, a gente precisa, com mais frequência do que o normal, estar revisitando as nossas premissas, porque ela pode estar criando valor. E a gente tem histórias de criação de valor que a empresa duplica o quanto ela vale. A gente duplica a nossa estimativa do quanto ela vale em questão de 1 ano. Então,
estratégia de negócio, vantagem competitiva são coisas muito dinâmicas. Portanto, cabe a nós ter a devida agilidade de ajustar isso e incorporar isso e atualizar a real situação da empresa para que a gente saiba se no final ela tem margem de segurança ou não. Mas o quanto um olhar grande ou privilegiado para o fluxo de caixa descontado não vai, na medida do maior parte dos casos, te excluir sempre dessas empresas em que o valor estaria mais lá longe ou mais na perpetuidade? Eu não acho que Como Magalu, né? não necessariamente, eu não acho que necessariamente você vai estar sempre atrás da realidade. Esse é um ângulo de ver. O outro ângulo é você está correndo um risco exagerado. Você está sendo imprudente em achar que hoje ela vale isso. Ela ou qualquer empresa, esse é só um exemplo, né? Então, esta é a arte. E como é que a gente checa se a gente está correndo muito risco ou não? A gente tem que ser capaz de traduzir isso num modelo. A gente tem que ter as sensibilidades do modelo para saber quanto que eu estou projetando de crescimento. Eu acho que essa estratégia vai levar aquele crescimento, o quanto de crescimento eu acho crível. Vamos dar um exemplo. Nós chegamos a investir em Linx e TOTVS. O nosso segundo setor de maior retorno na nossa história é tecnologia. Muito bem. TOTVS fez uma oferta de ação ano passado e disse que iria usar os recursos para aquisições. Muito bem. Nós fizemos uma conta que foi a seguinte, olha, para ele fazer uma aquisição, demora um certo tempo, ele precisa identificar o alvo, negociar, fechar a compra e absorver aquela empresa e assim por diante. Então, quanto tempo leva uma aquisição do começo ao fim? Para esse tamanho de capital que ela levantou, ela teria que gera diluição para o acionista, ela teria que fazer uma quantidade de aquisição que é operacionalmente impraticável. Ela não tem estrutura operacional de executivos para fazer um número tão grande de aquisições por ano. Portanto, ela só vai usar aquele capital em 2, 3 anos e não em 1, 2 anos. Portanto, aquilo foi um fator que, na nossa opinião, pesou no valor da empresa. E ela fez algumas aquisições que têm gerado muito valor para a empresa. Mas é só esse aspecto que eu queria destacar. A gente tem que ser capaz de traduzir isso em números através de um fluxo de caixa descontado, porque esse teste é que vai dizer para a gente, não, eu acho que é capaz que ela chegue nisso ou não. Isso é absolutamente, tecnicamente impraticável, não tem como ela chegar lá naquele horizonte, portanto, se eu comprar nesse preço hoje, eu estou sendo imprudente. Então, em resumo, essa é a dinâmica e os excessos são corrigidos, mais do que o que a gente pensa. Então, o problema é que quando a ação está numa trajetória por um tempo razoável, aí voltando para finanças comportamentais, a gente acaba caindo em 2 possíveis vieses. Um é o viés da extrapolação, que é o seguinte... Subindo, vai subir para as dúvidas. Nós projetamos linearmente para o futuro a situação presente ou do passado recente. Ela vai continuar a se valorizar, ela vai continuar a ter crescimento de receita, ou seja, no longo prazo ela vira o PIB do país. Ou não é um crescimento exponencial, é um crescimento em S. Por isso que eu acho que é muito perigoso a gente tratar do termo crescimento exponencial. Por definição, crescimento exponencial chega um momento que matura. Precisamos pensar e fazer o exercício de quando que vai maturar e por quê. E o outro viés é o viés da conformidade social, também conhecido como efeito manada, que é o seguinte, quando nós estamos num grupo e nós percebemos que a maioria tem uma opinião contrária à nossa, nós perdemos a nossa convicção e passamos a aderir à opinião do grupo. As pesquisas sobre isso são engraçadíssimas. Muito mais fácil você ir com a massa do que você ir com. Experimentos em laboratório que são divertidíssimos. A pessoa jurando que um negócio que tem esse tamanho... Política é assim, né? Primeiro lugar sempre ganha mais. O famoso teste do Salomon Asch com as linhas, a altura das linhas, que vale a pena para quem tiver interesse.
A gente tem até uma carta nossa que fala sobre isso. Mas, nessa dinâmica, a gente tende por conta desse viés, a gente tende a dizer... Imagina uma empresa, vamos ver o contrário, uma empresa que cai forte. Você gosta dela e você acha que ela tem vantagem competitiva e que tem margem de segurança, mas ela caiu. Se você não cuida desse viés da conformidade social, você vai dizer, eu não vou comprar, porque o mercado sabe de alguma coisa que eu não sei. Essa é clássica. Alguém Agora, sabe de algo que eu no não sei. inverso, a gente tem o famoso jargão, que é o mofo. É o medo de perder o bonde. Desculpe, o FOMO. O medo de perder o bonde, ou Fear of Missing Out. Inclusive, isso é pesquisado hoje pela psicologia e pela psiquiatria, porque redes sociais estão causando o efeito FOMO em jovens e estão sendo um dos fatores, esse viés, na essência, está sendo um dos fatores para aumento de sintomas de ansiedade. Então é o seguinte, no caso de um rally prolongado e muito forte que a gente perdeu, a gente começa a achar que a gente perdeu o bonde e tem que entrar nesse bonde porque ele vai continuar. Então, imagina que beleza que é a mistura desses dois vieses, né? Então, o modelo, voltando para o seu ponto original, o modelo é como que uma camisa de força para nos disciplinar, para evitar que a gente seja levado por esses vieses. Então, no final das contas, seja qual for o modelo que a gente escolha, no nosso caso, ser capaz de colocar isso e passar na prova de um fluxo de caixa descontado, ou múltiplo, ou seja qual for a preferência, precisamos ter um modelo que vai nos dar essa disciplina.